Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André, no estado de São Paulo. O nome da cidade em tupi significa lugar de onde se vê o mar. Porém, ela não ficou conhecida apenas pela sua vista da Serra do Mar. Hoje, a cidade é um ponto para quem está em busca de histórias de terror. A estação de Paranapiacaba é uma estação ferroviária localizada no município de Santo André. Surgiu como centro de controle operacional da São Paulo Highway em 1860. Em 1867, foi inaugurada a estação do Alto da Serra. Foi construída visando o transporte de cargas para o litoral paulista, ou seja, fazia o transporte de cargas entre o interior, a capital e Santos. Paranapiacaba guarda inúmeros prédios históricos, mas nenhum deles é mais famoso do que a Torre do Relógio. O que nos chama a atenção é a grafia dos números do relógio. Ao invés de se usar a grafia IV, usa-se 4 letras I em algarismos romanos. O motivo? Reza a lenda de que no passado, 2 trens se chocaram brutalmente porque um dos maquinistas havia olhado o horário inversamente no retrovisor. Entrou em operação em 1867, onde 7,5 km de serra foram divididos em 4 patamares. Como a inclinação era muito alta, ela funcionava com um sistema de contrapeso, como é atualmente nos elevadores. Enquanto uma subia, outra descia. Essa área que nós estamos hoje é o Museu do Complexo Tecnológico do Funicular. O que é o funicular? O funicular é uma tecnologia ferroviária implantada na região de Paranapiacaba e nas escapas da serra, onde nós tínhamos máquinas fixas estacionárias a vapor, e essas máquinas movimentavam cabos de aço, e nos cabos de aço nós tínhamos na primeira fase o serra-breque, na segunda fase o loco-breque, e eles se auxiliavam pelos cabos de aço para subir e descer a serra. Sou filho aqui de Paranapiacaba. Trabalhei aqui na funicular, Cremadeira, trabalhei 22 anos. Muitas coisas aconteceu na época devido à neblina, manutenção tinha direto. Acidentes aconteceram devido ao pedestre, funcionário que atravessava o percurso na escuridão, que na época não tinha luz, era apenas luz nos túneis, dava 24 horas, de noite, transportando as cargas para Santos, para o Porto, Cocipa. E naquele tempo, como era dos ingleses muito rígido, não podia ter atraso de maneira nenhuma. O percurso era 7 minutos e meio e 1 minuto e meio para engate dos patamares das composições, que eram 5 patamares, cada um separado do outro, mas as composições, quando descia ou subia, a que descia largava do cabo de cima e a que descia largava do cabo de baixo e vinha pegar o cabo para subir e a outra para descer. Então era vice-versa e elas se encontravam no meio do plano. Essa rota sempre foi muito perigosa. A neblina deixa a visão turva e mortes de funcionários já foram registradas. Teve um dos acidentes mais feios, que por algum motivo o cabo estourou, algum trem, que teve muitas consequências, mas... E um dos piores foi quando teve a caída da barreira, lá no viaduto do segundo plano. Ficamos 6 meses parados, que levou metade do viaduto.
Então, isso daí complicou muito a ferrovia. Depois veio uma equipe da Sorocabana, de Pontes, que foram construindo devagar, mas durou 6 meses. Nas ferrovias, eles tinham vários, por causa dos pedestres, né, que não se conheciam, entravam pela linha em algum lugar, com essa neblina nem sabia de onde vinha a máquina. E eram atropelados, muitos morriam. E normalmente eu era chamado para ir lá retirar o corpo, porque parava, né? O maquinista percebeu, estamos cortados lá na linha, para tudo. Telefona, João, vai lá, tira o corpo da linha, põe do lado lá e espere a técnica vir de Cubatão. Atualmente, essa área se tornou em um museu, onde são expostas ferramentas dos trabalhadores que já estiveram lá um dia. Esse espaço requer uma atenção especial, até pelas condições físicas do local. E o que é interessante deixar claro que nós temos aí 150 anos de história ferroviária em São Paulo. A São Paulo Highway foi a primeira ferrovia do estado e a quinta do Brasil. Ela foi inaugurada em 16 de fevereiro de 1867. Anterior à ferrovia, como que era feito esse acesso desses produtos até a região portuária de Santos? Nós tínhamos a Estrada Velha do Mar, como se fosse uma trilha praticamente, e nós tínhamos o transporte feito através de muares, que eram os burros. E aí você tinha tudo que se produzia na província de São Paulo, para chegar ao porto de Santos, descia através do lombo de burro. Só que era um percurso de difícil acesso, uma região que chovia muito mais do que hoje, e também sujeito a ataque do próprio índio, né? E aí esse produto, quando chegava na zona de consumo, o preço dele era muito caro. A escarpa da serra, ela manteve a província há cerca aí de mais de 300 anos isolada por conta dessa dificuldade. E isso só veio a ter uma solução através da ferrovia. O carro fúnebre era um vagão de trem destinado ao transporte de corpos. As famílias velavam seus entes queridos durante a viagem até o local de sepultamento. O caixão ficava em cima de uma mesa de madeira com um estilo de arquitetura vitoriana, muito presente em toda Paranapiacaba. O vagão funerário era um vagão de madeira que foi reformado, dividindo sua área interna em 2 partes, sendo uma para os familiares e outra para transportar o caixão. Conta-se que no ano de 1992, quando participava de uma visita no interior do carro fúnebre, um rapaz morreu de ataque cardíaco, sendo que as 3 amigas que com ele estavam disseram ter sentido um arrepio e uma brisa fria no momento em que o fato ocorreu. No passado, na casa do engenheiro-chefe da estação de trem de Paranapiacaba, o profissional tinha uma visão completa do pátio de manobras e dos trens que chegavam e partiam por lá. Por causa da sua localização, ela foi chamada de castelo pelos trabalhadores, que sempre se sentiam observados. Após a morte de Daniel Fox e sua esposa, um quadro com suas imagens ainda está exposto em um dos quartos do museu. Muitos visitantes afirmam ouvir vozes e barulhos vindos desse quarto. Alguns até afirmam que os olhos do engenheiro os acompanham enquanto por ali passam. Bom, vou falar um pouco sobre uma lenda que é bem conhecida aqui em Paranapiacaba, que é a lenda do véu da noiva. Bom, e o porquê que Paranapiacaba tem esse fog, neblina?
Diz a lenda que o senhor chamado o Senhor da Ferrovia, que morava no alto da colina, em Paranapiacaba, tinha um filho. E esse filho se apaixonou por uma das filhas de um operário que trabalhava na ferrovia aqui em Paranapiacaba. Bem jovens, aquele lance de amor à primeira vista. Só que o que acontece? Por questão de diferença de hierarquia na sociedade, né? Por a moça ser pobre e o rapaz ser filho do engenheiro, o pai dele não aceitava que ele se casasse com uma moça pobre, né? Filha de operário. E como solução para que os dois vivessem esse amor intenso e incondicional, eles decidiram então se casar e ir embora da vila. A lenda diz que a mãe da moça era costureira, e diz que o vestido da noiva, ela tomou parte da ponte, e eles iriam se casar na igreja católica, que fica no alto da vila. E também diz que o vestido, a grinalda, tomava a escadaria da igreja. Mas como a vila é pequena e os bochichos sempre acontecem, o pai do noivo ficou sabendo que ele iria se casar com ela. Bom, para que isso não acontecesse, o pai resolveu e pediu para que um dos seus funcionários chamasse o filho, porque ele precisava falar com o filho. E o pai trancou o filho na adega para impedir que ele se casasse com a moça pobre. E a moça, ela foi até o encontro do noivo, só que chegando na igreja católica, ela não viu o noivo esperando ela no altar. Então a lenda vai dizer que ela desce a escadaria da igreja católica desesperada em busca do seu noivo, até que ela decide descer um trecho da serra e chegar até a Grota Funda. Chegando ali, ela viu que não encontrou o seu noivo. Ela decidiu se jogar e tirar a própria vida, como se aquilo que ela mais amava era o noivo, que não foi o encontro dela. E aí diz a lenda que todas as vezes que o fog, a neblina, ela vem sobre a vila, é a sua noiva ao encontro do seu noivo. A vida era essa daí, era muito sacrificada. Cidades Misteriosas, Paranapiacaba.